Então, pessoal, bom dia, feliz 2021. Para começarmos o ano com o pé direito, vamos resolver aqui um problema de eletromagnetismo. Relembrando que nós estamos estudando, propagação de ondas planas, no caso, mais especificamente, ondas planas uniformes, que são transversas eletromagnéticas, TEM, e nós, antes do recesso de Natal e Ano Novo, a gente estudou não só a solução matemática, a representação fasorial dessa solução que a gente classifica como onda plana, como também relembramos, fizemos uma revisão das principais características, inclusive comprimento de onda, definição de comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo. E aí, no finalzinho, estudamos dois casos particulares que são do nosso interesse aqui no curso. O que acontece quando você tem esse meio onde a onda se propaga, um bom condutor, praticamente não há propagação, e também no dielétrico quase ideal, o dielétrico com baixas perdas. E nós paramos nesse exercício aqui, que a gente vai começar resolvendo na aula de hoje. É um exercício simples, mas a motivação por trás dele é o estudo do que acontece no interior da pele humana devido à incidência de onda eletromagnética. São estudos que até hoje são feitos, mas na virada do século esses estudos eles tomaram uma importância maior no meio científico, que é justamente estudar os efeitos da radiação eletromagnética, em particular proveniente de telefones celulares, o que acontece quando essa onda propaga no tecido humano. Então, como é um problema relativamente antigo, a frequência ainda é aquela mais antiga, das bandas A e B, em torno de 900 MHz. E nessa frequência, a pele humana tem aproximadamente essas características. A permeabilidade é praticamente igual à do vácuo, μ0. E o meio tem perdas, é um meio que aqui foi classificado como condutivo. Então, aqui é dada a condutividade da pele humana nessa frequência, 0,2 Siemens por metro. E como essa pele humana é essencialmente, em boa parte feita de água, nós temos aqui a permissividade relativa nessa frequência em UHF, de 81. Ou seja, o epsilon', a parte real do nosso epsilon complexo, é 81 vezes o epsilon zero do vácuo. E aí nós vamos assumir um cubo, uma região cúbica dentro desse meio. Então, repare, é o mesmo meio. A geometria, o cubo é definido geometricamente, como está indicado na figura, mas não há mudança de meio, não há reflexão. Simplesmente foi definido um cubo e a gente vai querer saber o seguinte, quanto de potência é dissipado no interior de um cubo de 1 milímetro de lado. É um cubo onde as três dimensões são iguais a 1 milímetro, ou seja, 1 milímetro cúbico. E para facilitar o problema, a incidência dessa onda é normal a uma das superfícies. Aliás, a duas das superfícies. Essa que está aqui escondida, não dá para ver, está aqui por trás, que é por onde a onda entra, vamos dizer assim, e outra aqui atrás, que é por onde a onda sai. Então, repare que só há fluxo através dessas duas superfícies. Nas outras quatro laterais, uma está aqui em cima, outra está aqui embaixo, observe que a normal a essas laterais é perpendicular à direção de propagação. Então, quando você fizer o produto escalar para calcular o fluxo, vai dar zero. Então, só tem fluxo nesta parede aqui da frente, que não dá para ver, está escondida, e essa aqui por onde a onda sai. Por causa disso, a solução matemática desse problema vai ser ridícula, vai ser simples. Se por acaso
a incidência dessa onda plana fosse oblíqua a essas superfícies, aí matematicamente ia ficar complicada a solução, porque a gente vai precisar resolver integrais e ia ficar difícil ajustar os limites de integração. Neste caso, como indicado na figura, a solução integral vai ser muito simples, as contas são muito tranquilas. Tá? Então a pergunta é, qual é a potência média, potência ativa, potência média, dissipada nesse volume cúbico de 1 milímetro cúbico. E é fornecida a amplitude do campo exatamente na face por onde a onda entra. Porque como o meio é condutivo, né, o meio tem perdas, na medida em que a onda propaga, a intensidade do campo vai diminuindo. Então a gente precisa de uma informação que é a intensidade do campo numa certa posição. E aqui a posição escolhida é a face por onde a onda entra. Então é dito no enunciado que nessa face por onde a onda entra para dentro do cubo, a intensidade do campo elétrico é de 1 volt por metro. Então, dado isso, calcule a potência média dissipada em watts dentro desse cubo. E nós podemos resolver esse problema de duas maneiras. Para isso, a gente vai lembrar aqui, ó, da equação da conservação de energia. É aquela equação da potência complexa. Como a gente quer potência dissipada, a gente pegou a parte real daquela equação. E é esta equação aqui que a gente vai usar para resolver o problema. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida em relação ao enunciado, em relação à geometria? Então, vamos prosseguir. Então, repare que, relembrando essa equação de conservação da energia, no caso aqui, a parte real, a potência ativa. Isso daqui, por definição, esse primeiro termo, é a potência média ativa fornecida por fontes, caso existam fontes no interior do volume. Neste caso, não há nenhuma fonte no interior do volume. A fonte, por exemplo, foi o telefone celular que ficou lá atrás. Então, neste problema, este termo aqui é zero. É nulo, porque não temos fontes no interior do volume. O segundo termo é a potência dissipada, a potência média dissipada, ou em perdas no dielétrico, perdas de polarização, né? Ou, se o meio for condutivo, perdas ômicas. Neste problema, o meio foi classificado como condutivo. Então, este termo epsilon, duas linhas, no presente problema é nulo. Vai ficar apenas esse termo aqui, ó, sigma dividido por ômega. E no caso, então, esse ômega que aparece aqui no denominador vai cortar, vai cancelar com esse ômega que está aqui fora no numerador. E, finalmente, aquilo que sobra, né, uma parte da potência penetra para dentro do volume. Essa potência que penetra para dentro do volume, parte é dissipada nas perdas ômicas da condutividade do meio, e o resto sai para fora. Então, esse problema pode ser resolvido de duas maneiras. Ou calculando essa integral aqui, ó, direto, e consequentemente achando a potência dissipada, ou calculando essa integral de superfície, que é a diferença entre o que sai, o que entra e o que sai. E, consequentemente, a diferença é a potência dissipada lá dentro. Então, esse problema pode ser resolvido de duas maneiras, e, logicamente, vocês já adivinharam, a gente vai resolver das duas maneiras. As duas maneiras são simples de serem resolvidas, porque, como a incidência é normal, vai ser fácil ajustar os limites de integração, tanto da integral de volume, como das duas integrais de superfície. Uma na face por onde a onda entra e a outra na face por onde a onda sai. Como nas outras quatro faces, a normal é perpendicular ao vetor de Point, a parte real do vetor de Point em complexo. Então, nas outras quatro faces, o fluxo é nulo. Só tem fluxo na primeira face e na outra por onde a onda sai. Por isso que o problema vai ser de simples solução. Alguma pergunta, pessoal?
Então, ó, oi, perdão. Não, eu só queria entender por que você está dizendo que o segundo termo, me corrija se eu estiver errado, você está dizendo que o segundo termo do lado direito, ele é referente ao que consegue escapar do cubo, tipo, que é Aqui, ó, transmitido. repare, esta integral é na superfície fechada que define o volume. Ok. Então, essa integral, na verdade, é nas 6 faces. Ok. Só que em 4 delas, o integrando é nulo por causa da normal aqui. Certo. E aí você vai ter, ó, numa face, repare, numa face a onda propaga na direção Z, segunda figura, mas a normal vai estar no sentido oposto. Então isso vai dar um valor negativo ou positivo, dependendo da referência. Entendeu? Enquanto que do outro lado, ó, a normal vai estar na mesma direção. No sentido. Isso. Então, quando você somar o resultado total, neste resultado já vai ver a diferença, uma menos a outra. Então, na verdade, aqui, ó, numa face a potência entra, noutra a potência sai. Entendi. Aí você vai falar assim, mas tem um sinal negativo. Mas repare, você vai passar este termo para o outro lado, o sinal muda. Então, o resultado é a potência, a diferença entre as potências é, obviamente, a potência dissipada no interior do volume. Entendi, professor. Beleza? Beleza. Sim, obrigado. Nada. Então, nesta equação de conservação de energia, vamos ter apenas 2 termos, já que não temos fontes dentro do volume, então esse termo é zero. E, de acordo com o enunciado, o meio é classificado como condutivo, então aqui não faz sentido, aqui não existe o epsilon 2 linhas. E aí agora é ajustar as integrais para serem resolvidas. E aí eu não estou me lembrando direito, mas eu acho que eu começo primeiro resolvendo a integral de superfície do vetor de point complexo e depois eu coloco 6 casas decimais para a gente comparar os resultados no final e para vocês não se esquecerem de repetir essas contas depois da aula, para ver se vocês estão conseguindo fazer as contas direitinho, e depois eu resolvo essa outra integral. Como a onda é dita uniforme, isso está no enunciado. O enunciado diz, uma onda plana uniforme. Então, ela é TEM. Apesar do meio ser condutivo, ter perdas, é dito que a onda plana é uniforme e, consequentemente, ela é TEM. Então, ao invés de calcular o vetor de Poynting complexo desta maneira, eu posso usar isso daqui, ó. Módulo do fasor campo elétrico ao quadrado dividido por 2 eta conjugado, que o eta aqui é complexo, meio com perdas, meio dissipativo. E segundo enunciado, essa propagação é na direção Z. Bom, é dito que este campo tem intensidade, né? Assumindo que a origem é em Z igual a zero, a gente vai dizer, ó, esse módulo de E0, que é o módulo dessa amplitude aqui, ó, vai ser igual a 1 volt por metro. Mas também temos um módulo dessa exponencial aqui, ó. Lembrem-se das propriedades de número complexo, que o módulo do produto entre duas grandezas complexas é o módulo de uma vezes o módulo da outra. Por isso que a gente quebrou, ó, esse módulo ao quadrado nesses outros dois aqui, ó. E como o K é complexo, então não se esqueça, aqui vai ter um E elevado a menos alfa vezes Z, porque o K é complexo. Se o K fosse real, o módulo disso seria igual a 1. Mas como o K é complexo, vai ter que um E elevado a menos alfa Z, ou seja, a intensidade do campo diminui na medida em que esse campo propaga, essa onda propaga. E, consequentemente, o módulo disso ao quadrado é E elevado a menos 2 vezes alfa Z. O que é óbvio, né? Porque se o campo diminui na medida em que propaga, a densidade de potência nessa interface vai ser maior do que aquela que chega do outro lado. E a diferença, obviamente, vai estar relacionada à potência que é dissipada no interior do volume. Então, cuidado com esse termo aqui, com essa exponencial. Ó. Não se esqueça dela,
porque o meio tem perdas. O alfa não é igual a zero. Beleza? Então, essa expressão do módulo do campo ao quadrado vai ser importante não só nessa integral aqui, ó, como também nessa daqui. E esse módulo do campo ao quadrado é o numerador dessa expressão. É isso daqui. Se não houver perguntas, eu vou para a próxima transparência, se não me engano, agora resolvendo a integral de superfície. Como a incidência é normal, essa integral vai ser fácil de ser avaliada. Se a incidência fosse oblíqua, essa integral seria complicadíssima de ser estabelecida por causa dos limites de integração. Mas aqui é fácil. Então, o que eu fiz? Eu primeiro substituí o vetor de Poynting complexo pela expressão anterior. Desculpa. Eu fiz isso, mas ainda estou aqui com as duas integrais. Ó. Essa daqui continua sendo a equação de conservação de energia, só que eu já tirei o termo das fontes, já tirei o termo do epsilon duas linhas e passei a componente, a integral de superfície correspondendo ao fluxo do vetor de Poynting para o outro lado com o sinal trocado. Ó. Então, esta integral tem que dar igual a isso daqui. Nós vamos resolver as duas, como já foi dito. E primeiro eu estou resolvendo essa integral aqui. Ó. Então, repare, esse módulo do E ao quadrado eu passei para fora, porque é uma constante, vai ser igual a 1 volt por metro ao quadrado. O 2eta conjugado também é constante, eu passei para fora da integral. E repare, por causa do produto escalar, já que é uma integral de fluxo, só 2 das 6 faces a contribuição, que é justamente a primeira face, onde a normal é na direção menos e, por isso que aparece esse sinal de menos, que depois vai sumir por causa desse outro sinal de menos. Isso daqui é a potência que entra. Enquanto que do outro lado, a normal, apontando para fora, vai estar na direção z. Então, na outra face, esse produto escalar dá positivo. Por isso que é um menos o outro. É o que entra menos o que sai. Enfim, quando trocar o sinal no final. Eu estou assumindo que a primeira face está no plano z igual a zero. Repare que eu coloquei aqui zero. Enquanto que lá do outro lado, 1 milímetro depois, ó, o z igual a 1 milímetro. Como a incidência é normal, repare, as variáveis da integral nessa face são x e y. Z é na direção normal, perpendicular. Como o integrando não varia com x e y, só varia com z, então a integral é simplesmente o integrando vezes a área. Tanto na entrada como na saída. E essa área é 1 milímetro quadrado. Então, para resolver agora esse problema, basta agora calcularmos o eta conjugado, o eta, né? E o alfa, a parte imaginária da constante de propagação K. O módulo do E0 ao quadrado é 1, de acordo com o enunciado, e isso vai dar um valor aqui no final. Daqui para frente, o resto é fazer contas. O importante é entender essa igualdade, este resultado aqui, ó. Em relação a este resultado, alguma pergunta? Repare que a montagem da integral foi simples, porque a incidência foi normal. Se a incidência fosse oblíqua, isso aqui seria muito mais complicado. Mas no nosso caso foi simples. É um integrando vezes a área, tanto na entrada como na saída. Nas outras 4 faces, esse produto aqui dá zero. Então, agora calculando os parâmetros, ainda não, perdão. A área na entrada é a mesma da saída, eu passei para fora em evidência, 1 milímetro quadrado. E elevado a zero é 1, já coloquei aqui, ó, com sinal de menos, menos 1. Ainda ficou esse termo aqui para ser resolvido. Ainda precisa calcular o valor do alfa. E o valor do eta, conjugá-lo, isso vai dar uma grandeza
complexa, um valor complexo, a gente vai pegar a parte real e trocar o sinal no final. Ou seja, no final vai dar um valor de potência em watts positivo, obviamente. Não tendo perguntas, ainda não fiz a conta. O que eu estou fazendo aqui? Enfim, aí eu substituí este resultado aqui em cima. Já troquei o sinal, repara que o sinal eu já passei para dentro, então ficou 1 menos essa exponencial. Enfim, agora, finalmente, vamos ver se eu faço os cálculos. Onde o módulo do E0² é 1 volt por metro quadrado. 1 volt por metro, tudo isso ao quadrado. Agora sim, finalmente os cálculos. Então, o K, usando aquele truque do epsilon complexo, continua sendo ômega raiz de mi epsilon, só que o epsilon é complexo. No caso aqui, a parte imaginária é menos J sigma sobre ômega. A frequência foi dada, 900 MHz. Não se esqueça que ômega é 2π vezes F. A condutividade foi dada, 0,2 Siemens por metro. O ε0 e o μ0 vocês têm que consultar, né? Ou saber de cabeça, ou consultar os valores, ou nas notas de aula no livro. No final, isso vocês vão fazer o resultado, depois de tirar a raiz quadrada, é esse daqui, ó. E observe que eu estou colocando 6 casas decimais, apesar de não haver tanta necessidade assim. Isso aqui significa que vocês devem repetir esses cálculos mais tarde. Entendeu? Não erre bobagem. Entenda como a sua calculadora ou o seu MATLAB operam. Refaça os cálculos para ver se dá igualzinho. Esses valores estão aqui há tantos anos, tantos alunos já corrigiram ao longo dos anos, que eu espero que esse resultado esteja correto. E, obviamente, o nosso alfa é isso daqui, ó. Esse é o alfa. Nepers por metro. Por isso tem esse m elevado a menos 1, é 1 sobre metro. Nepers por metro. Cuidado que a dimensão foi dada em milímetro, então passa tudo para metro depois na hora de fazer a conta. O eta continua sendo raiz de mi sobre epsilon, só que aqui o epsilon é complexo. Mais uma vez, você faz as contas com calma e obtém esse valor de eta. A impedância intrínseca do meio condutivo é complexa. Lá naquelas contas, o único termo que é complexo é o eta. Então, nós estamos fazendo essa conta antes, ó. Então, como eu quero a parte real, não importa se você vai usar o conjugado do eta ou o eta, porque a parte real vai dar a mesma. Então, eu estou deixando claro, ó, que o real, a parte real de um número complexo é igual à parte real do conjugado complexo daquela grandeza. E se você fizer as contas, vai dar esse valor aqui, ó. Como é o inverso de eta, é 1 sobre ôm, unidade. E aí eu deixo claro isso daqui, ó. Tem gente que, apesar de mexer o tempo todo com o número complexo, esquece dessas propriedades mais simples. Você não pode pegar a parte real do eta e inverter. Isso vai dar errado. Você primeiro tem que fazer a conta que está aqui entre colchetes, ou seja, inverter o eta, e só depois tirar a parte real. Se você pegar a parte real do eta e inverter, não vai dar esse resultado. Então, estou deixando claro isso daqui, ó. O difícil nessa disciplina não são as equações de Maxwell, não é a física, é a matemática, por incrível que pareça. São essas bobagens aqui, ó. Então, toda vez que tiver um real, primeiro você opera o que tiver lá dentro, só no final você pega a parte real do que sobrou. E aí, fazendo as contas, não se esqueça de passar as unidades para metros, as dimensões, perdão, para metros, 0,001. No final, a diferença entre o que sai e o que entra deu esse valor aqui, ó, 10 elevado, da ordem de 10 elevado a menos 10 watts. Eu botei 6 casas decimais aqui, não apenas para vocês repetirem as contas em casa, ou em casa nós já estamos,
posteriormente, mas também para comparar este resultado com o cálculo da potência dissipada direto no interior do volume, que é a última parte do exercício. Por enquanto, alguma pergunta? Bom, continuando, a próxima etapa é resolver o problema de novo, só que agora usando a integral que te dá direto a potência dissipada. Como o meio é homogêneo, o sigma é constante, o sigma é o mesmo no volume todo, eu já passei o sigma para fora. É uma constante neste problema. O módulo do E0, 1 volt por metro, também é constante, então o módulo dele ao quadrado eu já passei para fora. Eu não passei esta exponencial, porque aqui, como a integral é no volume, as variáveis de integração são x, y e z. Então, em relação a x e y, a integral é simples. É a própria área da seção reta desse cubo, que é a mesma área da face, 1 milímetro quadrado. Mas tem a terceira integral, que é em z, que é essa daqui, que vai desde z igual a 0 até z igual a 1 milímetro. Só que é integral de uma exponencial, isso é fácil. Essa exponencial, essa integral da exponencial sai fácil. O resultado é esse daqui, O valor do alfa já foi obtido na transparência anterior. A área é de 1 milímetro quadrado, que é igual a 10 a menos 6 metros quadrados. O ε0, o módulo dele é 1, o sigma é 0,2. Então, substituindo os valores, no final, olha só, como esperado, dá o mesmo resultado da integral resolvida antes. Alguma pergunta? Professor. Oi. Entendi, deu do mesmo resultados, mas qual seria a maneira, digamos assim, mais simples de resolver? Porque essa pareceu bem mais simples, mas eu estou só enganado porque a última a gente já obteve os valores. Sabe por quê? Que parece mais simples, mas na verdade o grau de dificuldade, na minha opinião, é o mesmo da integral anterior. Eu acho que pareceu para você mais simples, porque o alfa já foi calculado na transparência anterior. Na transparência anterior, a gente calculou o alfa e o eta. E, consequentemente, isso daqui também. Por isso que pareceu mais conta. Mas repara, o valor do alfa já tinha sido calculado. Sim. Por acaso, aqui, nesse caso, não precisou do eta. Eu não sei dizer. Para mim, um é tão simples quanto o outro, mas aí é gosto pessoal. O fato é que o que simplificou mesmo o problema foi essa incidência normal, as duas interfaces, as duas faces, né? Porque senão, tanto uma integral como a outra iam ser mais complicadas de serem montadas, né? Por causa dos limites de integração. Mas eu não sei te dizer qual é o mais simples. Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo, professor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, pessoal, mais tarde, não deixem de repetir esses exercícios, até para fazer as contas usando os fasores, valores complexos. Não é difícil, mas você tem que exercitar, não deixa para exercitar na hora da prova. Antes de entrar na incidência de ondas planas sobre superfícies planas separando um meio do outro, faltou a última propriedade a ser estudada aqui no curso, que é justamente a caracterização da polarização dessa onda eletromagnética, que é uma característica fundamental em telecomunicações, não só para a propagação de ondas de rádio, antenas, como também em ótica. Talvez você já tenha estudado isso não só em eletromagnetismo, como também em alguma matéria
da física, de ótica, no ciclo básico. Isso é verdade? Vocês já estudaram a caracterização da polarização, polarização linear, polarização circular, em alguma outra disciplina? Sim, professor. Beleza. Fundamentos de óptica, onda e oscilações. Ótimo, beleza. Em eletromagnetismo, na disciplina de eletromagnetismo, o professor ele estuda polarização de onda eletromagnética? Se estiver enganado, não, professor. Não Tá. lembro de conversar sobre isso Beleza. nessa matéria. Então, provavelmente, se eu não estiver enganado, quando vocês estudaram isso em ótica, vocês não estudaram usando a notação fasorial. Então, talvez haja aqui alguma novidade simples, ainda bem, simples, mas haja alguma novidade para vocês, que é identificar a polarização sem ter que passar para o domínio do tempo. Ou seja, olhando os fasores que representam essa onda eletromagnética. Isso daí serve para onda plana e serve para qualquer onda eletromagnética, qualquer frente de onda eletromagnética TEM. Então, por exemplo, o Kleber já fez a disciplina de antenas. Lá a onda não é plana, é uma onda esférica, mas ela é TEM. Então, esta caracterização, esta classificação vale também para antenas. Vale em ótica também. Se um dia alguém for trabalhar nessa área com ótica, também essa caracterização fasorial, ela vale também para ótica. Então, nós aqui vamos estudar isso, aproveitando que estamos estudando a onda plana uniforme, assumindo que essa frente de onda é plana. Mas o importante aqui é ela ser TEM. Então, para simplificar, mais uma vez, sem perda de generalidade, a gente vai assumir que a direção de propagação é a direção Z. E como está sendo definida essa onda como uma onda plana uniforme TEM, o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético e ambos perpendiculares à direção de propagação, de tal maneira que E vetorial H dá na direção de propagação. E aqui a gente não vai poder assumir o campo elétrico tendo só componente X ou só componente Y. A gente precisa assumir, se a gente quer fazer o estudo geral, que esse campo tenha todas as possíveis componentes, que são a X e a Y, já que ele não pode ter componente na direção Z. Então, aqui na notação, este primeiro termo representa a componente X do fasor campo elétrico, lógico, multiplicado pelo E elevado a menos JKZ, eu já deixei em evidência do lado de fora, e isso daqui é a componente Y. Como é fasor, como é um número complexo, eu represento aqui essas componentes pelas suas amplitudes AX e AY, e as suas fases φx e φy. O E elevado a menos JKZ, eu já passei para fora em evidência, e já estou aqui assumindo o caso mais geral, que é propagação no meio dissipativo. Então aqui eu não estou assumindo alfa igual a zero. Isso aqui é só para dizer o seguinte, o que nós vamos definir agora independe do meio ser dissipativo ou não. O fato deste termo aparecer ou não vai afetar a classificação da polarização. Esse termo, mais uma vez, ele só vai dizer o seguinte, o seu campo vai diminuindo de intensidade na medida em que ele propaga. Mas sendo meio linear homogêneo isotrópico, esta relação aqui não varia com a posição. E é esta relação aqui entre parênteses que vai definir a polarização do campo eletromagnético, da sua frente de onda. Em relação a essa fórmula, alguma pergunta? Bom, antecipamos que vai haver movimento, né? Esse vetor campo elétrico, de alguma maneira, ele vai se movimentar. Por exemplo, vocês já viram, então, no ciclo básico, que polarização circular, o vetorzinho fica rodando e a ponta dele descreve um círculo. Esse movimento, na notação fasorial, é perdido por causa tiramos o tempo, a variável tempo da jogada.
Então, momentaneamente, nós vamos voltar para o domínio do tempo para ver esses movimentos. Então, a gente vai fazer a análise no domínio do tempo, mas só para visualizar. Depois a gente vai ver, ó, você vai conseguir classificar a polarização sem precisar voltar para o domínio do tempo, só olhando a relação entre amplitudes e fases desses dois termos entre parênteses. Mas, momentaneamente, a gente vai fazer essa análise no domínio do tempo. Então, mais uma vez, para passar para o domínio do tempo, multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Essa exponencial que aparece aqui, ó, isso é real. Então, eu já passei exponencial para fora em evidência. Dentro, o que ficou de exponencial? Este termo, E elevado a menos J beta Z. Este outro termo, E elevado a J ômega T. Repare que tem uma diferença de sinal. Aqui é negativo, aqui é positivo. E a fase, ou φx ou φy, das componentes vetoriais do campo. Aí eu passo essas três exponenciais, esse produto de três exponenciais, para uma exponencial só, somando os argumentos, e depois tirar a parte real. Por isso que ficou esse cosseno aqui, ó. Ficou esse cosseno com a fase φx para a componente x e com a fase φy para a componente y. Com as suas amplitudes AX real e a y também real. E essa exponencial só quer dizer o seguinte: na medida em que o campo propaga, a amplitude vai diminuindo, já que se o alfa é diferente de zero, trata-se de um meio dissipativo. E é esta equação aqui, ó, esta fórmula que a gente vai usar no domínio do tempo para classificar a polarização e principalmente para visualizar o que está acontecendo. A gente precisa dessa variação temporal. Uma vez compreendido o que é polarização linear, o que é polarização circular, a gente não vai precisar passar para o domínio do tempo. Só de olhar para cá você vai ser capaz, se tudo correr bem, de classificar essa polarização. Em relação a essa equação aqui embaixo, alguma pergunta? Se não me engano, na próxima transparência eu tenho algumas animações ilustrando duas dessas polarizações, a linear e a circular. Então, isso daqui, ó, é uma representação, né, ao longo de uma certa trajetória de uma onda plana, né, do campo elétrico em vermelho e do campo magnético verde, de uma onda plana, supostamente uma onda plana uniforme, propagando para cima. Tá certo? Repare que os vetores eles se movimentam, mas eles não ficam oscilando. Uma vez o campo gerado, ele vai embora. Ó. Repara que o vetor translada. Mas se você estiver parado aqui, por exemplo, um fotodetetor, uma antena recebendo essa informação, se você está parado aqui, ó, parece que o vetor campo elétrico, ó, o vermelhinho, ó, o verdinho a gente não desenhou, só o vermelhinho. Parece que ele fica sambando, ó, dançando na sua frente. Ó. Ora para um lado, ora para o outro. Olha aqui para cima. Sempre no mesmo sentido. Ou seja, a ponta desse vetor descreve ali um segmento de reta. E por isso essa polarização é classificada como linear. E você pode ter duas polarizações lineares ortogonais. É só pegar a fonte, por exemplo, a fonte que gerou esse campo, roda ela, né? Gira ela de 90 graus, o seu vetor campo elétrico agora vai ter outra orientação. Se fosse propagação de ondas de rádio, a gente ia classificar essa figura aqui como polarização horizontal e essa daqui como polarização vertical, ambas lineares. E se você somar estas duas componentes aqui, ó, em fase, ou seja, quando uma é máxima, a outra é máxima, quando uma é nula, a outra é nula também, você vai ter uma terceira polarização linear, só que apontando com o vetor campo elétrico, apontando em outra direção.
Quem vai definir isso, né, vão ser as amplitudes AX e AY. Se você vai ter mais componente X ou mais componente Y. Mas, da mesma maneira como você pode somar estas duas componentes em fase, você também pode somá-las defasadas uma em relação à outra. Por exemplo, quando uma tem um valor máximo, a outra nula, e vice-versa. Então, essas combinações defasadas entre polarizações lineares ortogonais geram outro tipo de polarização, como, por exemplo, uma polarização circular. Então, mais uma vez, repare, uma vez o campo gerado, ele não fica rodando no espaço, ele translada. Agora, se o observador estiver parado aqui na frente, ó, esse observador pode ser um fotodetetor, pode ser uma antena recebendo o sinal. Para quem está parado aqui na frente, observando esse campo, parece que o vetor campo elétrico está rodando. Ó. E se essas amplitudes forem, né, as duas componentes lineares tiverem a mesma amplitude, esse vetor vai descrever um círculo. A ponta dele, né, descreve um círculo. Quando isso acontecer, a polarização é classificada como circular. Se por acaso esse defasamento não for ortogonal ou as amplitudes forem diferentes, a ponta do vetor vai descrever uma elipse. E aí nós temos uma polarização elíptica. Na verdade, a polarização circular e a polarização linear são casos particulares da polarização mais geral, que é a polarização elíptica. No caso, a linear é uma elipse onde um dos eixos tende para zero, enquanto que a circular é a polarização elíptica, quando os dois eixos da elipse têm o mesmo tamanho. E defasando uma ou a outra, ou seja, uma está adiantada em relação à outra, você pode fazer esse vetor ou rodar, como está aqui, ó, no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Então, são essas duas polarizações, a circular e a linear, que a gente quer classificar, estudar aqui. A elíptica, ela é mais geral, a gente não vai ver aqui. Se não for linear nem circular, só pode ser elíptica. É o caso que a gente não vai estudar aqui. Alguma pergunta? Antes de prosseguirmos? Então, foi por causa desse movimento, principalmente no caso da polarização circular, que nós fomos obrigados, né, a voltar para o domínio do tempo para ver essas coisas se movimentando. Mas a ideia é que, no final, você entendendo direitinho a classificação dessas polarizações, é que você não precise voltar para o domínio do tempo para fazer a classificação da polarização. Basta olhar para os fasores e fazer essa classificação. Não tendo perguntas, eu vou começar pela mais simples, que é a polarização linear. Então, eu vou pegar aquela expressão do campo elétrico, primeiro uma foto, uma figura. Então, aqui está uma figura ilustrando, numa certa direção, a variação do campo elétrico, com o tempo parado, né? Eu tirei uma foto e aqui está esse campo elétrico oscilando ao longo da direção de propagação. Para simplificar, sem perda de generalidades, a gente vai assumir essa direção de propagação, a direção Z. De tal maneira que o campo elétrico ou só tem a componente X, o campo elétrico tem as componentes, em geral, X e Y. Casos particulares é quando esse gama é zero, aí o campo elétrico só tem componente X, ou quando o gama é 90 graus, o campo elétrico só tem a componente Y. Se o campo elétrico só tiver a componente X ou só tiver a componente Y, obviamente que a polarização é linear, a classificação fica muito mais simples. E aqui está de novo aquela figura da transparência anterior,
só que eu inclinei para ficar mais ou menos, né, no sentido dessa figura. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que tem que acontecer com as componentes X e Y do nosso campo elétrico para que a polarização seja linear? Como está indicado aqui na fase. Isso. Ou seja, quando a componente X for máxima, a Y tem que ser máxima. Quando a componente X for zero, a Y também tem que ser zero. Então, para isso acontecer, elas têm que estar em fase. Ou, de uma maneira mais geral, né? A diferença de fase tem que ser um múltiplo de π, um múltiplo de 180 graus. Para não ter que ficar falando um múltiplo de 180 graus, a gente fala assim, elas têm que estar em fase. E aí nós vamos colocar essa informação naquela equação do campo elétrico e ver se a gente matematicamente consegue enxergar isso melhor. Então está lá aquela expressão do campo elétrico no domínio do tempo, a expressão geral. O que a gente vai fazer é assumir que o φx é igual a φy. E aí eu não vou nem chamar de φx nem de φy, eu vou chamar de φ. Uma fase φ arbitrária, mas que é a mesma tanto para a componente x como para a componente y. Casos particulares é se não houver componente x ou não houver componente y. Aí é óbvio que é linear, não precisa nem fazer conta nenhuma. Mas se houver as duas componentes, elas têm que estar em fase. E se elas estiverem em fase, olha o que acontece. Esse cosseno, tanto da componente x como da componente y, eles têm o mesmo argumento. Eu passo para fora em evidência. E aí, repara, a inclinação do campo depende das amplitudes AX e AY. Se a componente x for mais intensa que a componente y, essa reta aqui, ó, essa projeção em azul, vai estar com o ângulo gama menorzinho, tendendo para zero. Se for o contrário, se a componente y for mais intensa que a componente x, esse ângulo gama vai aumentando, tendendo para 90 graus. Este ângulo gama, a tangente dele é a razão AY dividido por AX. E repare, esta inclinação não depende do tempo nem da posição. Ela é constante. E a polarização é classificada como linear. Se você olhar essa onda se aproximando de você, o campo elétrico, a ponta dele, ele vai oscilar em cima de uma linha. Para o cara que estiver parado aqui, ó. Como nessa figura aqui. Aqui seria o exemplo de uma polarização onde o campo elétrico só tem a componente X. Consequentemente, polarização linear. Então essa é a mais fácil de você classificar. Ou seja, você não precisa passar para o domínio do tempo para saber se a polarização é linear ou não. Basta pegar o fasor, campo elétrico, e uma vez ele tendo as duas componentes ortogonais à direção de propagação, perguntar: os fasores que representam a componente x e y possuem a mesma fase ou não? Se possuir, é linear. Caso contrário, não é linear. Deixa eu ver se eu escrevo isso aqui. Não, já vou para circular. Em relação à polarização linear, alguma pergunta? Então vamos prosseguir, mais uma vez voltando nessa equação de cima, só que agora para polarização circular. Então aqui eu tenho uma figura, como se fosse uma foto, né? Ilustrando o comportamento do campo elétrico ao longo de uma certa direção Z. E aqui é a animação que eu já mostrei numa transparência anterior. Então repare o seguinte, ó. O campo elétrico não fica girando. Uma vez que ele é gerado, ele vai transladando, né? Se o meio for linear, homogêneo e isotrópico. Ele vai embora, ele vai transladando. Ó.
Ele gira caso você esteja parado. Para o observador parado aqui, ó, recebendo essa frente de onda em cima dele, parece que o campo elétrico fica girando. E se por acaso esse giro é de tal maneira que a ponta do vetor descreve um círculo, essa polarização é classificada como polarização linear, circular, rodando num sentido ou no outro, dependendo de quem está adiantado em fase, se é a componente X ou se é a componente Y. É isso que a gente quer classificar nas próximas transparências. Aqui está a fórmula geral do campo elétrico no domínio do tempo, para uma certa frequência ômega. Observe que o fato de ter ou não dissipação naquele meio não interfere na classificação da polarização. E aí, sem mais delongas, eu vou já dar as duas condições que são necessárias para essa polarização ser linear. São duas as condições necessárias. Não só as amplitudes AX e AY têm que ser iguais entre si, né? E aí eu não vou chamar nem de AX nem de AY, vou chamar de A. E esse A vai ser passado para fora dos colchetes, vai ser colocado em evidência. E além disso, não só as amplitudes têm que ser iguais, mas também a diferença de fase entre as componentes X e Y tem que ser de 90 graus. Ou seja, quadratura de fase. Mais ou menos 90 graus. Se for mais, é porque a componente Y está adiantada em relação à componente X. Se for menos, na nossa notação, se for menos, é porque, na verdade, é a componente X que está adiantada. A gente vai fazer a análise no meio do tempo, mas a ideia é que, no final, entendendo o que está acontecendo, a gente consiga, só olhando os fasores, determinar se a polarização é circular ou não, e se ela roda num sentido ou no outro. E aí a gente simplesmente vai pegar essas definições e jogar lá em cima. Então, repara, a amplitude A já foi passada para fora em evidência. Eu, por acaso, quis manter a fase X, fiz X. E o que eu fiz nessa equação aqui, ó, eu substituí o φx por essa relação aqui, ó. Perdão, desculpa. Eu substituí o φy por esta relação. Ou seja, eu falei que o φy é igual a φx mais ou menos π sobre 2. O φx aparece aqui. O mais ou menos π sobre 2, eu usei aquela relação cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos, olha a troca de sinal, menos seno A, seno B. Onde o B, no caso, é o mais ou menos π sobre 2. O termo cosseno de mais ou menos π sobre 2 é zero. Então só ficou o termo seno. Lembrando que seno de π sobre 2 é 1. Então, por causa da troca de sinal, ó, para a diferença de fase positiva, aqui apareceu um sinal de menos. E para a diferença de fase negativa, aqui apareceu um sinal de mais. A menos dessa troca de sinais, reparem que as duas componentes, obviamente, estão em quadratura de fase, como esperado. O argumento é o mesmo, mas um é cosseno, o outro é mais ou menos seno. Esse mais ou menos significa que uma componente está adiantada em relação à outra e vice-versa. Por enquanto, alguma pergunta? E aí nós vamos fazer a análise, vamos tirar a variação da posição da jogada, ou seja, vamos assumir que o observador está numa certa posição Z. E aí, para não encher muita linguiça, eu vou assumir que essa posição Z é tal que φx menos βz é zero. Só para não ficar esse φx atrapalhando aqui. Ó. E aí vai ficar só cosseno de ômega t
de um lado e seno de ômega t do outro. E aí eu vou ter essas figuras que vão aparecer aqui embaixo. Ó. Eu estou assumindo propagação na direção z, ou seja, a onda está saindo da tela do computador. Aqui está a componente, o eixo, né, a direção x, e aqui a direção y. E deste lado, eu vou desenhar o caso onde a diferença de fase é mais π sobre 2, ou seja, a componente y está adiantada em relação à componente x de π sobre 2, enquanto que aqui o outro caso, onde a diferença de fase é menos π sobre 2. Esse caso, onde a diferença de fase é menos π sobre 2, corresponde ao sinal de mais, nesta equação aqui. Ó. E este caso, onde a diferença de fase é positiva, corresponde ao sinal de menos, nessa expressão. E aí a gente vai de tempo em tempo, começando com tempo igual a zero. Então lembra que aqui, ó, se eu assumir esta posição z, aqui o argumento é só ômega t, e aqui também o argumento é apenas ômega t. Quando t é igual a zero, o que acontece aqui nessas duas componentes? Uma pergunta. Quando t é igual a zero, o vetor campo elétrico está apontando em que direção? X. X, porque cosseno de zero é 1, enquanto que seno de zero é zero. Então, num instante de tempo t igual a zero, os dois vetorzinhos campo elétrico apontam na mesma direção, só tem componente x. Aí o tempo vai aumentando, o tempo vai passando, aos pouquinhos, bem devagarinho. Na medida em que o tempo aumenta, o que acontece com esse cosseno aqui? Lembra que cosseno e seno sempre variam entre menos 1 e mais 1. Em t igual a zero, isso é 1. O que acontece quando o t vai aumentando? Ele vai diminuindo. O cosseno vai diminuindo. E o seno? Aumentando. Vai aumentando. Só que, ó, neste caso, o aumento negativo. com sinal negativo, ou seja, o vetor vai indo, a componente y vai ficando cada vez mais negativa, enquanto que aqui é o contrário. Até que chega uma situação onde ômega vezes t é igual a π sobre 2. O tempo vai aumentando de tal maneira que chega num instante de tempo onde ômega t é π sobre 2. Nesse instante de tempo, quanto vale o cosseno de π sobre 2? Zero. E o seno? 1. Só que Menos 1 no caso. menos 1, enquanto que no outro caso, mais 1. Ou seja, este vetor saiu daqui e veio para cá. Ó. Saiu daqui e veio para cá. Enquanto que este outro ó, saiu daqui e veio para cá. E aí você continua o raciocínio. Faz o ômega t igual a π. Depois você faz o ômega t igual a 3π sobre 2. Depois você faz o ômega t igual a 2π e por aí vai. Então você vai vendo ó, que num caso o vetor roda no sentido horário, enquanto que no outro caso o vetor roda no sentido anti-horário. Mas aí nós temos um problema no caso de antenas, tá? No caso de antenas fica confuso, às vezes fica confuso, porque alguém vai perguntar, mas vem cá, roda no sentido horário ou no sentido anti-horário, sob que perspectiva? Na perspectiva da pessoa que olha, ou seja, da antena receptora, da pessoa que observa a onda vindo para cima, ou seja, na perspectiva da antena receptora, ou na perspectiva da fonte, na perspectiva da antena transmissora, ou seja, vendo a onda saindo da antena. Porque repara, se essa onda caminha na minha direção, na sua direção, ó, ele está rodando aqui no sentido horário. Mas se você estivesse olhando isso por trás, a rotação ia ser no sentido anti-horário.
Então, para não confundir, né, para evitar esse tipo de problema, o I3S, no caso de antenas pelo menos, define o seguinte: ao invés de definir e classificar polarização circular como horária ou anti-horária, usa mão direita e mão esquerda, sempre com o polegar apontando na direção de propagação. Então, no caso desse exemplo, a propagação é na direção Z positiva. É elevado a menos J beta Z, foi o que a gente assumiu lá atrás. Então, aqui, ó, o polegar sai da tela do computador. E nesse caso, ó, se você colocar as duas mãos ali, você vai ver que o sentido de rotação casa com a mão esquerda. Então, segundo o pessoal de antenas, segundo o I3S, essa polarização, ao invés da gente chamá-la de polarização circular no sentido horário, a gente chama de mão esquerda, polarização circular mão esquerda, em inglês left hand. LHCP, Circular Polarization. Enquanto que a outra é a right hand, é a RHCP. O pessoal de ótica já não usa assim. O pessoal de ótica gosta de classificar como esse caso aqui, ó, sentido horário, e nesse outro caso, sentido anti-horário. Já o pessoal de antenas, na grande maioria, prefere usar a definição do I3S. Põe o polegar no sentido da propagação e vê se ele é mão direita ou mão esquerda. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Puxa vida, mas para classificar se é circular ou não e depois se roda num sentido ou no outro, tem que voltar para o domínio do tempo como a gente fez? Não. Tem um truque. Repara o seguinte: se a diferença de fase entre a componente Y e a componente X é positiva, significa que quem está adiantado é a componente Y ou a componente X? A X. Oi, olha só. A componente Y está π sobre 2. Tem uma fase de π sobre 2 a mais do que a componente X, tanto que a diferença aqui deu positivo. Uhum. Isso significa que quem está adiantada é a componente Y ou a componente X? A Y. Y, isso. Entendeu? Okay. Quem está adiantado é quem tem a fase maior. Lógico, tem que tomar cuidado com os quadrantes, mas você entendeu a ideia, né? Sim. Ora, se a componente Y está adiantada, o truque é o seguinte, ó, ela passa primeiro no eixo Y para depois passar no eixo X. Uhum. Então esse é o truque. Se a componente Y está adiantada, ela primeiro passa no eixo Y e depois no eixo X. Mesma amplitude. Diferença de fase de π sobre 2, circular. No nosso caso aqui, circular mão esquerda. De acordo com o pessoal da ótica, sentido horário. Se a diferença de fase for negativa, é porque a componente X é que está adiantada. Ou seja, ela passa primeiro no eixo X para depois passar no eixo Y. É o sentido de rotação oposto. Então, tendo esse truque na cabeça ou anotado em algum lugar, você não precisa mais voltar para o domínio do tempo para classificar a polarização como sendo horário, anti-horário ou mão esquerda, mão direita. É só fazer a figura corretamente, não errar o sentido dos eixos e usar o truque. Quem é que está adiantado? É a componente X ou é a componente Y? Se essa defasagem for de π sobre 2 e as amplitudes iguais, então polarização circular. Se as fases forem iguais, polarização linear. Se nada disso acontecer, é porque a polarização é elíptica. Ou seja, o vetor parece que está girando, só que a ponta desse vetor não descreve um círculo, descreve uma elipse. Não havendo perguntas, então, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Olhando essa figura, essa é uma figura, é uma foto. E assumindo, né, eu estou dizendo que essa onda está propagando na direção Z positiva.
no sentido positivo de Z. E eu tirei a foto, apareceu isso daqui, ó. Imagina quem tem uma máquina fotográfica consiga tirar a foto de campo elétrico e mais, né? Só numa direção. Esta polarização circular, repara que a projeção descreve um círculo. Essa polarização circular é mão direita ou mão esquerda? Mão direita. Nossa. Nunca se esqueça, o vetor não gira, ele translada. Sendo o observador colocado aqui, ó, primeiro vai passar esse cara, depois vai passar esse, depois vai passar este, e por aí vai. Entendi. Mão esquerda. Por isso que a gente voltou para o domínio do tempo, para enxergar isso, né? Senão a gente perde esse movimento. A gente fica classificando as coisas, mas perde o sentido físico por trás. Como é que você ia saber disso? Olhando a expressão do fasor campo elétrico e determinando se eles têm a mesma amplitude e estão defasados de mais ou menos π/2. Qualquer outra possibilidade, a gente não vai estudar essa polarização com detalhes aqui no curso, vai gerar uma polarização elíptica e, mais uma vez, ela pode rodar ou no sentido da mão direita ou no sentido da mão esquerda. E, de novo, vai depender quem é que está adiantado, se é a componente X ou se é a componente Y. Então, para tentar fixar essas classificações, eu tenho na próxima transparência alguns exemplos bem bobinhos, bem simplesinhos, só para você entender que não é difícil, né, fazer essa classificação observando os fasores. Tudo é uma questão de prática. Se você pratica, né, a coisa fica muito mais simples. Então, por exemplo, eu tenho um fasor campo elétrico numa certa posição, aliás, a posição aqui não importa, eu estou assumindo propagação na direção Z, e aí a sua onda plana, ó, você fez as contas, deu isso daqui, ó. A menos da propagação na direção Z, e ó, repara, não importa se o meio é ou não dissipativo, você achou essa expressão aqui, ó. Ele tem as duas componentes, tem fasor 1 na direção X e fasor 5 na direção Y. Isto daqui é uma polarização linear, circular ou elíptica? Linear. Por que linear? Porque a componente de fase é nula. Porque os dois têm a mesma fase. Exatamente. No caso aqui, por acaso, essa fase é zero. Os dois têm a mesma fase nula, a mesma fase zero. Então, isso daqui é um exemplo de polarização linear. Outro exemplo. Ainda propagando na direção Z. A componente, você fez as contas, a componente X deu 5 e a componente Y deu J5. Que polarização é essa? Circular. Por que circular? Primeiro, porque os dois têm o mesmo módulo. E segundo, porque um está defasado no π/2. Exatamente. E a polarização é circular porque eles estão em quadratura de fase. Repare, este fasor tem fase zero, fase nula. Enquanto que este fasor tem fase mais π/2. E mesma amplitude, mesmo módulo. Então, é uma polarização circular. Pergunta, de acordo com a classificação que a gente fez, propagação na direção Z, é uma polarização circular mão direita ou mão esquerda? Acho que mão esquerda. Por quê? Porque ΔY é π/2 maior do que ΔX. Isso. Não é delta, é φ. Mas, enfim, não importa. Exatamente. Ok. A componente Y está adiantada. Ou seja, ele passa primeiro no eixo Y para depois ir para o eixo X. Polarização circular, mão esquerda. Se fosse o pessoal de ótica, ia falar sentido horário.
E essa daqui? Essa aí vai ser elíptica, né? Elíptica, exatamente. Por Mão, quê? mão esquerda também. Porque o módulo de Y vai ser 5 vezes maior que o X, mas ainda Isso. assim está defasado. De 90 Apesar da graus. defasagem, perdão, apesar da defasagem ser ainda de π sobre 2, mas não tem a mesma amplitude, não tem o mesmo módulo. Então, é uma polarização elíptica. E, como você observou bem, como a componente Y continua adiantada em relação a X, é uma polarização elíptica mão esquerda. Exatamente. Então, repare, não é difícil, fazendo uma figurinha dos eixos direitinho, não errando nas contas, só de observar os fasores, não é difícil classificar as polarizações. Tá? Eu tenho aqui mais um exemplo, mas é um exemplo bobo. É só para mostrar que, obviamente, uma polarização circular ou uma polarização elíptica são combinações de duas polarizações lineares. Ó, repara, aqui é uma polarização linear X e aqui é uma polarização linear Y. E você combinando essas duas polarizações lineares ortogonais, em amplitude e fase, você pode ter uma circular ou uma elíptica. Neste outro exemplo, eu estou mostrando algo um pouquinho diferente. Eu estou mostrando para vocês que uma polarização linear pode ser, e às vezes é interessante fazer desse jeito, pode ser interpretada como duas polarizações circulares, uma mão esquerda e uma mão direita. Como essas contas são tranquilas, eu vou deixar para vocês, para quem quiser, mostrar que quando você fizer essas operações, você vai recair nisso daqui. Então, é uma polarização circular mão esquerda, uma polarização circular mão direita, as duas com a mesma amplitude, porém com fases diferentes. Aqui, o número complexo tem parte imaginária negativa, aqui ele tem parte imaginária positiva. Então, você pode pegar duas polarizações circulares ortogonais entre si, a polarização circular mão direita é ortogonal à polarização circular mão esquerda, ou vice-versa, eu errei aqui. E combinando elas direitinho em amplitude e fase, você pode gerar uma linear. Isso aqui é mais como curiosidade. Se um dia você precisar disso, você deve ficar com essa informação na cabeça. Aqui no curso a gente não vai trabalhar com isso. Né? Não precisa, é só mais uma informação. E com isso, a gente fez essa revisão das principais características, as características dessa propagação, dessa onda plana uniforme TM. A gente aqui ilustrou comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, inclusive polarização, assumindo uma onda plana, que é uma solução matematicamente mais simples. Mas isso que a gente viu aqui vale para qualquer frente de onda TM. Por exemplo, em antenas a gente usa tudo isso de novo, só que a frente de onda não vai ser plana. Ela é esférica, se você estiver suficientemente afastado da antena. E aí todas essas classificações, velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda, continuam válidas. Em ótica, a mesma coisa. Você assume, por exemplo, o feixe de laser como sendo uma frente de onda plana, apesar de não ser. Mas dependendo do problema, dependendo das dimensões do prisma, etc., você aproxima mais ou menos com uma frente de onda plana, e essas características, mais uma vez, são utilizadas para classificar essa propagação desse feixe de laser. O que nós vamos fazer daqui para frente é ver como essa frente de onda, como esse feixe de laser interage, se comporta quando ele encontra a superfície de um obstáculo. O caso mais geral é fazer essa superfície curva. E aí o problema, matematicamente falando, torna-se muito complicado.
Mas se por acaso a frente de onda for plana, uma onda plana, e a superfície que separa um meio do outro for plana também, a solução matemática é muito simples. E é isso que nós vamos estudar a partir desse momento, que é a incidência de uma onda plana uniforme na interface que separa dois meios. Aqui nessa figura, o meio azul de um lado e do outro lado o meio verde. O meio azul é diferente do meio verde, até porque se for o mesmo meio, não tem reflexão, né? Mas tanto o meio azul como o meio verde são lineares, homogêneos e isotrópicos. Podem ser ou não dispersivos. E aí vai estar a vantagem de trabalhar com epsilon complexo. A gente vai lidar com as equações como se fossem dois meios ideais. Só que fazendo o epsilon ser complexo. Como a gente já está fazendo a análise usando a notação fasorial, uma grandeza a mais ou a menos complexa não vai fazer diferença nenhuma no esforço matemático necessário para resolver esse problema. E com isso você tem um conjunto de equações que vale, por exemplo, para a incidência de uma onda na superfície do mar. O que acontece quando tem um radar, o avião está passando lá em cima, ele joga lá uma frente de onda que não é plana, é esférica, mas o avião está tão longe que essa frente de onda esférica, localmente, ela parece uma frente plana, porque o raio de curvatura é enorme. O que acontece quando ele encontra, por exemplo, a superfície do mar? Ignorando as ondas, né, as oscilações. As equações que a gente vai obter funcionam nesse caso. Solo em enlace de rádio e entre uma antena e outra você tem um solo, ou um lago, ou uma superfície de areia, enfim. A gente, em alguns modelos de propagação de ondas de rádio, a gente usa os coeficientes de reflexão que a gente vai obter estudando esse problema. São os coeficientes de reflexão de Fresnel. Mas o solo é condutivo, não importa. Fazendo o epsilon complexo, as equações que a gente vai obter funcionam e são usadas nesse caso. Feixe de laser incidindo num prisma. O prisma, inclusive, pode ter perdas. Ele tem perdas na prática. As equações que a gente vai obter funcionam nesse caso também. Basta fazer o epsilon complexo. Tá? Alguma pergunta? Por enquanto? E aí a gente vai dividir o problema, né? E aí a gente mostra no final que a solução é essa mesmo, porque as condições de contorno são satisfeitas. A gente vai quebrar o problema em 3 ondas. A onda plana incidente, que a gente vai sempre assumir como sendo uma onda plana uniforme. Uma onda plana refletida, que, já que a incidente é uniforme, a gente vai mostrar que essa onda plana refletida também é uniforme. E uma onda transmitida, que só vai ser uniforme se esse meio não tiver perdas. Ou seja, na prática, a onda plana transmitida nunca é uniforme, né? Mas as equações que a gente vai obter, elas valem independente do meio ter ou não perdas. Basta fazer o epsilon complexo. Vocês, em eletromagnetismo, provavelmente estudaram esse problema com a incidência normal. Ou seja, a onda incidente tem o sentido oposto ao da onda refletida e a onda transmitida o mesmo sentido de propagação da onda incidente. Nós aqui vamos estudar o caso mais geral, que é o da incidência oblíqua, ou seja, a direção de propagação da onda incidente faz um certo ângulo com a normal a essa interface que separa os dois meios. Que a gente vai ver que as características de reflexão e transmissão variam com a polarização. Por exemplo, num enlace de rádio, a polarização vertical ela reflete de uma maneira diferente
da polarização horizontal. E essa diferença ela é importante nos modelos de propagação. A luz do Sol, teoricamente, né, ela é arbitrariamente polarizada. Significa que essa luz do Sol que chega aqui na Terra, ela tem mais ou menos, né, a mesma quantidade de polarização linear numa direção e na outra, 50% e 50%. Mas na hora que reflete, uma reflete mais intensamente do que a outra. Isso justifica, por exemplo, os óculos polarizados. Alguém já se perguntou por que tem lente polarizada em óculos? O que é óculos com lente polarizada? Para que serve isso? Eu sei que você reduz aquele brilho que ofusca em algumas superfícies. Você reduz, você teoricamente corta, reduz a polarização que reflete mais forte. Exatamente, entendeu? Metade da luz do Sol chega na Terra, metade numa polarização, metade na outra. Só que elas refletem de maneira diferente. Uma reflete mais do que a outra. E aí o óculos polarizado tem lá o filtro dele ajustado para refletir, para cortar aquela que reflete mais intensamente, que vem do solo. Ele deixa passar aquela polarização que reflete menos. E para você entender isso, precisamos estudar esse fenômeno com incidência oblíqua. E foi por isso que, desde o início do estudo de ondas planas, a gente se preocupou em descrever a onda plana propagando numa direção arbitrária, vetor K arbitrário. Alguém deve ter se perguntado, pô, esse cara primeiro colocou o vetor K com todas as possíveis componentes, x, y, z. E até agora só deu exemplo, né, sempre falando sem perda de generalidade, a onda propagando sempre na direção z. Puxa, então por que a gente fez aquilo no início? Porque agora vai ser importante, ó. Porque a gente não vai conseguir colocar todas as três propagando na direção z. Uma delas até dá para forçar a barra e dizer que a direção de propagação é a direção z, mas as outras duas não vai dar. Então, para fazer o estudo dessa incidência oblíqua, a gente precisou lá no início descrever a onda plana propagando numa direção K arbitrária. Agora vocês sabem fazer essa representação. Se tudo correr bem, na hora que montarmos as equações, vai ser mais simples de entender o que está acontecendo. Outra coisa, nos livros e aqui nas notas de aula, a gente sempre descreve esse fenômeno usando raios. Esses raios, essas direções, representam a direção de propagação. Então, ó, tem o raio incidente, o raio refletido e o raio transmitido. Mas lembrem-se que isso aqui representa uma frente de onda. Então, na verdade, temos infinitos raios incidentes, infinitos raios refletidos e infinitos raios transmitidos. Então, essa outra animação tenta, da melhor maneira possível, ilustrar isso. Ó. A interface está aqui, não está aparente nessa figura, mas a interface ela está aqui, ó, como indicado nessa figura à esquerda. E aí essa animação mostra uma simulação bidimensional, mas enfim, ajuda a mostrar a frente de onda incidente. Essa aqui, ó, é a frente de onda incidente. Ela reflete na interface, então você tem a frente de onda refletida. Repare aqui a interferência entre elas. Do lado esquerdo, deste lado aqui, ó. Repare a interferência entre as duas, a incidente e a refletida. E do outro lado, a frente de onda transmitida. Tem aqui umas reflexões espúrias, mas é por causa da técnica numérica que o autor que fez essa animação utilizou. Ela não é perfeita. Ele não conseguiu absorver nessas paredes a energia. Mas é uma simulação que tenta dar uma ideia de como é o fenômeno, né? De um lado, você vai ter apenas a onda transmitida,
e do outro lado uma interferência entre onda incidente e onda refletida. Mas para simplificar as contas, a gente vai usar esses raios, ou seja, a gente só vai estudar o fenômeno num ponto, neste ponto aqui, ó, onde os raios se encontram, num desses pontos. Mas como a geometria é muito simples, apesar da gente estudar o problema num ponto, a gente vai conseguir extrapolar para toda a superfície da interface. Então, apesar da gente estudar o problema num ponto, o que nós vamos fazer vale para toda a superfície da interface. E você não tem só um raio, você tem uma frente de onda. Teoricamente, uma frente de onda infinita. No caso de ótica, você força a barra e diz que aquela frente de onda está só no feixe de laser. Mas no nosso problema, essa frente de onda é infinita. Então, deste lado, você vai ter interferência o tempo todo entre a onda incidente e a onda refletida, como está mais ou menos ilustrado aqui nessa animação. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Eu tenho mais umas figuras que é para tentar passar a geometria em 3 dimensões. Aqui tem uma outra animação. Aqui a onda refletida não está simulada. Aqui o cara que fez essa animação só mostra, para simplificar, a onda incidente e a onda transmitida. Provavelmente, quando vocês estudaram isso em ótica, vocês não... O professor, provavelmente, utilizou o conceito de velocidade, ou seja, um meio é mais denso que o outro. Um meio possui velocidade da luz maior do que o outro, para explicar o porquê deste ângulo de transmissão maior ou menor do que o ângulo de incidência. Em ótica, se vocês viram isso com uma explicação escalar, muito mais simples. Aqui a gente vai estudar isso vetorialmente, usando as equações de Maxwell. E no final a gente vai chegar na mesma lei de Snell. E aí você pode interpretar ou do jeito como você fez em ótica, no ciclo básico, ou desse jeito matematicamente mais rigoroso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai chegar na mesma lei de Snell que vocês viram em ótica. Só que a gente vai chegar numa lei de Snell mais geral, que vale inclusive para meios dissipativos. Nós, como já foi dito, vamos estudar o problema sempre num ponto, ó, neste ponto aqui, ó, que é onde o raio, a direção de propagação, uma dessas direções, um desses raios da onda incidente, atinge a interface que separa o meio 1. Em cima a gente vai sempre chamar isso meio 1, com características ε1 e μ1. E embaixo o meio 2, ε2 e μ2. E os meios podem ser dissipativos, é só você fazer os épsilons complexos. As fórmulas que a gente vai obter valem para qualquer situação, dielétricos ideais, dielétricos dissipativos, meios condutivos, não importa. Então nós vamos estudar o problema num ponto dessa interface que separa os dois meios. Mas o que nós vamos obter vale para todos os pontos dessa interface. Então nunca se esqueçam, na verdade o que você tem não é um raio chegando, mas uma frente de onda. Então você vai ter a frente de onda incidente, a frente de onda refletida e a frente de onda transmitida. A gente só vai desenhar 3 raios, porque se a gente fosse desenhar todos, a figura ia ficar impraticável, não ia ajudar a gente a resolver o problema. E a gente vai mostrar que o ângulo de reflexão é igual ao de incidência, a gente vai mostrar isso no final, e vamos achar a relação, a lei de Snell, para esse ângulo de transmissão θt. Nós aqui temos 2 planos. Um é o plano que aqui está sendo representado por uma linha, que é o plano da interface, o plano que separa o meio 1 do meio 2. Mas temos um outro plano, que é perpendicular àquele, que é o plano de incidência, que é o plano
que contém as 3 direções, a incidente, a refletida e a transmitida. Então, este plano aqui, ó, é o plano da interface, que separa o meio 1 em cima do meio 2 embaixo. Mas, além disso, temos o plano de incidência, que é esse plano aqui, ó, perpendicular ao plano da interface. Em propagação de ondas de rádio, esse conceito é importante, porque o plano de incidência é o plano que contém as antenas transmissora e receptora. Por exemplo, a antena transmissora vai estar aqui e a antena receptora vai estar por aqui. O plano que contém as 2 antenas e é perpendicular à interface é o plano de incidência. E esse conceito é importante em diversos modelos de propagação de ondas de rádio. Mas para simplificar a formulação, a gente não vai apresentar a geometria desse jeito. A gente vai apresentar como está nessa figura aqui, ó. Mas lembrem-se que não são só esses 3 raios, são infinitos raios. A gente vai estudar o problema num desses pontos e vamos ver o que vai acontecer. E o que a gente vai fazer na próxima aula, na quarta-feira? Eu vou pegar uma certa polarização. Por exemplo, a gente vai começar estudando a polarização onde o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência. Lembrando que o plano de incidência vai ser o plano da transparência. Ó. A gente vai assumir arbitrariamente um sistema de coordenadas. Geralmente os autores põem o eixo Z apontando para dentro do meio 2, mas não é obrigatório. Enquanto que as direções X e Y vão ser tangentes paralelas ao plano da interface. A gente vai assumir esse sistema de coordenadas só para montar as equações. No final vocês vão ver que as equações independem do sistema de coordenadas. Mas para facilitar a montagem do problema, a gente vai assumir esse sistema de coordenadas. E no caso da polarização perpendicular, o campo elétrico só tem componente na direção Y. Observe que a direção Y é normal ao plano de incidência. A direção Y aponta para fora da tela do computador. Aí está a figura. Onda plana incidente uniforme, campo elétrico apontando na direção Y, direção de propagação, ó. Eu peguei esse raio aqui, ó, com seu vetor KI, I é de incidente. Essa direção faz um certo ângulo θi com a normal, que aqui no caso está na direção -E. E a gente sabe que E vetorial H, se a onda plana é uniforme, E vetorial H está na direção de propagação. E aí a gente, com a ajuda da figura, vai montando as expressões do campo. O vetor K, como ele está no meio 1, eu vou usar o K1. O que é K1? É ômega raiz de μ1 ε1. E se o meio for dissipativo, esse ε1 vai ser complexo. As equações vão valer, inclusive, para meios dissipativos. E aqui está a direção unitária. Repare, se esse ângulo θi for zero, o vetor K aponta na direção Z. E se esse ângulo θi for π sobre 2, o vetor K aponta na direção X. Ó. Então, isso aqui é essa representação da direção K nessa figura. E aí eu monto o campo elétrico incidente, ó. Ele tem uma certa amplitude, é zero, arbitrária. Ele só tem, de acordo com a nossa figura, só tem componente Y. E repara aqui, ó, a exponencial complexa. K escalar R. Foi aquela notação que a gente estudou no início do estudo de ondas planas. Porque agora, ó, eu não preciso assumir a direção sempre na direção Z. Ó. O meu K agora é arbitrário. E com a ajuda da figura, eu monto a expressão do campo magnético. Repare, quando o θi for igual a zero,
o H aponta na direção menos X. E quando o θ for igual a 90 graus, o H vai apontar na direção Z. Então isso aqui, ó, é o fasor que representa o campo magnético. Ele tem a amplitude do campo elétrico dividido por eta1. Eta1 é a impedância intrínseca do meio 1. Raiz de μ dividido por raiz de epsilon. Se o meio for dissipativo, o eta1 vai ser complexo. As equações valem para qualquer situação. E aí você repete a mesma coisa para a onda refletida e para a onda transmitida. Mesma coisa. Igualzinho, mesmo procedimento. Ó. Só muda a direção de propagação. Tem que tomar cuidado só com isso daqui. Ó. Como a gente não sabe qual o percentual da potência que é refletida e que é transmitida, a gente sabe que conserva. A potência refletida mais a potência incidente tem que... a potência refletida mais a potência transmitida imediatamente no entorno desse ponto tem que ser igual à potência incidente. É óbvio, né? Conservação de energia. Mas a gente não sabe qual o percentual que é refletido e qual o percentual que é transmitido. Então a gente põe aqui esse coeficiente, ó, que vai ser determinado. Esse vai ser o coeficiente de reflexão. E esse vai ser o coeficiente de transmissão. E a gente vai ver que esse percentual de potência que é refletida ou transmitida depende da polarização, depende do ângulo de incidência e depende das características do meio 1 e do meio 2. E aí a gente vai ter o campo total de um lado, que é a soma dos dois, incidente e refletido, e o campo total do outro, que é só o transmitido sozinho. E aí nós vamos obrigar as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético a serem contínuas através da interface, ou seja, quando o Z é igual a zero. E assim a gente vai obter duas equações com duas incógnitas. E assim a gente obtém as expressões do coeficiente de transmissão e do coeficiente de reflexão para esta polarização. E aí a gente repete tudo de novo para outra polarização. E assim temos o estudo completo. E uma vez obtidas as equações, a gente vai investigar o que acontece com a polarização perpendicular e o que acontece com a polarização que é ortogonal a essa daqui. E a gente vai ver que as expressões são diferentes. Uma polarização reflete mais ou menos do que a outra. E aí você vai entender, se tudo correr bem, você vai entender melhor para que serve o óculos polarizado. Você vai entender melhor por que em torneio de pescaria, quando o torneio é sério, o pescador não pode usar óculos de sol polarizados. Você vai entender melhor por que o esquiador ou o jogador de vôlei de praia usa óculos, são óculos polarizados. Por quê? Por que o cara que anda na neve tem que usar aqueles óculos polarizados? Porque uma polarização reflete mais na neve ou na areia do que a outra. E o polarizador ajuda a cortar mais ainda a intensidade de luz que vem refletida ou do gelo, ou da neve, ou da areia. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula, desenvolver, obter as expressões, né, para os coeficientes de reflexão e de transmissão das duas polarizações. E aí nas próximas aulas investigar o comportamento. O que acontece quando o meio 1 é mais denso ou menos denso do que o meio 2? Lei de Snell, explicar o ângulo crítico. E nós vamos fazer tudo isso de uma maneira única, de uma maneira geral. As fórmulas que nós vamos obter valem tanto para dielétricos ideais, como também para meios dissipativos. Tudo que você precisa fazer é o epsilon complexo. Só isso. Tudo que você precisa fazer é permitir que o K2, o eta2, o K1 e o eta1 possam ser complexos. É só isso que você precisa. As manipulações matemáticas são rigorosamente idênticas a que são feitas quando você trata só com meios ideais, meios não dissipativos. E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Estudar esse problema aqui, ó, com aplicações em antenas, propagação de ondas de rádio e em ótica.
Bom, pessoal, eu me estendi um tiquinho. Alguma pergunta? Eu nunca sei se é muito bom ou muito ruim não ter